Bem, meus amigos, vamos ao encerramento da lição número 10, vamos ao resumo da lição, vamos recapitular aquele que estudamos, a lição que fala sobre um caminho através do véu, a expressão do apóstolo Paulo querendo demonstrar aos hebreus que eles precisavam ter uma confiança toda especial naquele que havia ido ao céu. Os judeus cristãos, que eram os hebreus, estavam querendo voltar às práticas antigas, procurando de novo sacerdotes para que pudessem oferecer sacrifício de cordeiros. O apóstolo Paulo, então, demonstrou a eles que não precisavam fazer isso, porque Jesus se ofereceu de uma vez por todas, se tornou sumo sacerdote e abriu um caminho através do véu. Falou do santuário da terra, que tinha um véu que separava os seres humanos de Deus, e que esse véu foi removido e que Jesus agora, ele era o próprio véu que estaria diante de Deus e que nos daria acesso a Deus. Quando diz assim, nós estamos já chegando à Cidade Santa, estamos chegando a Sião, o apóstolo Paulo fala com alegria de que nós temos que ter essa esperança no coração, de que Jesus nos leva diante da presença de Deus. E essa lição nos mostrou de forma clara que Deus é um Deus bondoso, um Deus que perdoa, um Deus que transforma, um Deus que nos aceita, um Deus que está muito interessado em nossa salvação. Por isso, ele colocou Jesus como sumo sacerdote para que Jesus pudesse estar diante dele pleiteando por nós. Por quê? Deus precisa que Jesus o convença. É que nós temos um inimigo que não para de nos acusar. Veja o caso de Jó. Os filhos de Deus compareceram perante o Senhor e entre eles o diabo foi. E ali acusou Jó. Então Deus disse, vê o meu servo Jó, ninguém há como ele na terra. Então o diabo disse, então é porque o Senhor cerca ele de bênção. Serve Jó a Deus debalde? É claro que ele não está servindo à toa, tem interesses. Então Deus disse, não, Jó, ele é sincero. Eu vejo sinceridade. Então veja, é preciso que alguém nos represente, alguém com autoridade, alguém que venceu o diabo. Tanto que quando Jesus foi ressuscitar Moisés, o que aconteceu é que o diabo disse para Jesus, você não pode levá-lo, porque ele pecou semelhante a mim. E diz o livro de Judas que Jesus não proferiu nenhuma imprecação contra Satanás, mas disse, o Senhor te repreenda. Então Jesus nos representou Moisés ali para levá-lo ao céu, para ressuscitar e levá-lo ao céu. Então Jesus Cristo tem todas as prerrogativas, tem autoridade para nos representar. Ele assim tem a nossa procuração e com a nossa procuração ele nos representa diante de Deus. Por isso que nesse resumo da lição, nós estamos conscientes de que o Senhor Jesus, ele é o nosso grande intercessor e o nosso representante diante de Deus nas cortes celestiais. Quando Jesus morreu, o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo foi assim rasgado ao meio. Uma força sobrenatural rasgou aquele véu, aquela cortina tão pesada, 18 metros de altura, 12 centímetros de espessura. Ali foi rasgado pela mão do anjo, e ali então estava por se dizer no simbolismo, não precisa mais nenhuma separação aqui entre Deus e os homens. Jesus agora é o nosso representante. Lógico que nós não podemos comparecer perante Deus, vimos isso ontem, porque nossa natureza pecaminosa nos afasta de Deus, mas Jesus nos representa, ele nos leva até Deus. Por isso, é importante que nós então tenhamos em mente essa situação, porque o Senhor Jesus Cristo, com seu próprio sangue derramado na cruz, ele nos resgatou e assim nos comprou. E assim ele tem todo o direito de nos levar perante Deus. O autor do livro dos Hebreus, ele assim explica muito mais sobre a morte de Cristo, dizendo que Jesus abriu um caminho através do véu. Ele falou da esperança prometida, dizendo, essa esperança nós temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Que Jesus, como nosso precursor, ele entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Olha que coisa linda. O Senhor Jesus se tornou nosso representante, tirou a separação que era o véu, e ele mesmo agora está diante do Pai para nos representar. Por isso o apóstolo Paulo diz que quando, porém, Cristo ele se tornou como nosso sacerdote, ele assim se tornou como o sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo no céu, não feito por mãos humanas, não quer dizer, não dessa criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerro, ele nos resgatou, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, verso 11 e verso 12. Um jovem cristão
foi buscar os restos mortais dos seus pais em Hiroshima. Depois que a bomba atômica explodiu, jogada pelo avião Enola Gay, aquela bomba atômica caiu sobre Hiroshima e Nagasaki e houve uma explosão nuclear. Milhões de graus centígrados derreteram tudo que estava num raio de 10 quilômetros. Esse moço estava em outro país, depois de um certo tempo, já passada a radiação, ele foi buscar os restos mortais dos seus pais. E foi ali onde morava, no bairro onde moravam os seus pais, na rua, que ele tentou achar e conseguiu achar. E chegou, viu só desolação, só ruína. Ele sentiu um aperto muito grande no coração. Olhou para o horizonte, olhou para a cidade destruída e disse: será que algum dia os cidadãos dessa cidade vão reconstruí-la como era antigamente, ou talvez até melhor? Mas ele disse que assentou-se triste numa pedra, pensando: eu acho que é impossível isso que eu estou pensando, reconstruir essa cidade. De repente ele olhou para o lado, no quintal onde seria a casa do pai dele, e algo fez com que ele renovasse sua esperança. Ele viu um tronco de bananeira, e do tronco da bananeira uma folha, um broto verde estava saindo. Ele levantou-se, correu até lá e disse: não acredito que essa bananeira resistiu à explosão nuclear atômica e agora ela está brotando outra vez. Isso quer dizer que há esperança para o povo de Hiroshima e Nagasaki. E hoje a cidade reconstruída vive uma nova fase e aquele moço voltou para a casa dele com o coração cheio de esperança. Quando olhamos para o Calvário, nós sentimos desesperança. Quando olhamos para o túmulo de Jesus lacrado, existe tristeza. Mas quando olhamos para o túmulo vazio, aí então nós nos sentimos felizes. Quando lemos a narrativa que Jesus subiu ao céu diante dos olhos dos discípulos, nossa esperança se acende, porque ele foi recebido no céu. Ele foi entronizado como Rei do Universo e foi feito como nosso representante, nosso sacerdote. Estudamos isso essa semana, colocamos essa esperança viva em nosso coração. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: essa esperança é como uma âncora da alma que segura o barco da nossa vida e o mantém firme, porque nós cremos em Jesus como sendo o nosso capitão. Encontraram no Oceano Atlântico um navio que estava vagando. O navio que encontrou esse navio vagando, abordou o navio, prendeu, e o capitão subiu a bordo e viu que estavam todos mortos, morreram de sede. E estava ali um rapaz, um marinheiro morto, com a mão no leme e o navio indo para todo lado. Ter um navio com um morto ao leme é muito triste. Ainda bem que nosso Deus é um Deus vivo. O nosso governante, nosso Rei do Universo é um Deus vivo. Jesus ressuscitou, isso garantiu a sua entrada no céu, o retorno às cortes celestiais. Ele foi reempossado como Rei do Universo e como nosso sumo sacerdote. Jesus nos levou no coração dele e nos apresentou diante de Deus. Agora nós somos apresentados diante da presença divina, agora no coração de Jesus. E isso muda toda a configuração e o nosso foco agora é para o alto. Antes a gente só olhava para o chão, para a sepultura, morreu, acabou. Agora não, a gente olha para cima. Se nós morrermos, existe a esperança da ressurreição e os salvos subirão para o céu com Jesus, porque estarão sendo representados diante de Deus para a sua absolvição e para a vitória e para a recompensa da vida eterna. O véu foi necessário para nos proteger por causa do pecado, mas foi através do véu que Jesus abriu o caminho para todos nós, ao ser empossado como a direita do Pai, como Rei do Universo e como nosso sumo sacerdote. Ali nos defende das acusações do inimigo que teimem dizer diante de Deus que nós pertencemos a Ele. Por isso, existe no castelo de Worms, na Alemanha, onde Martinho Lutero, ele muitas vezes ficou, onde ele escreveu as suas teses, suas 95 teses. É contado que uma noite Martinho Lutero estava escrevendo, já era quase meia-noite, e o diabo apareceu para ele. E disse: Martinho Lutero, não adianta você escrever. Quem é você? Você é um pecador, você não vai para o céu. Olha os seus pecados. E mostrou os pecados. E Martinho Lutero disse: o sangue de Jesus me purifica todo o pecado. E o diabo continuou: você fez isso, você fez mais isso, fez mais isso. Você quer o quê? Você quer perdão de Deus? Você não merece. E Martinho Lutero disse: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Ele estava escrevendo ali, e o diabo, pela terceira vez, disse: Martinho Lutero, olha, Deus não vai te perdoar, você é muito pecador. E Martinho Lutero disse: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E pegou então o tinteiro e jogou contra o diabo,
e o diabo desapareceu, mas o tinteiro, quer dizer, esmiuçou-se contra a parede e ficou aquela mancha de tinta. Até hoje tem lá a mancha de tinta no castelo de Worms, foi onde Martinho Lutero jogou o tinteiro contra o diabo. E o diabo foi embora, não por causa do tinteiro, mas por causa da grande verdade que Martinho Lutero falou. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, abriu um caminho através do véu. Algo que era inacessível para o ser humano, Jesus tornou possível. Ele entrou através do véu e disse: meu Pai, vim representar os seres humanos. Eu os trago no coração, nas marcas das minhas mãos e no meu corpo. E por isso Jesus se tornou digno, com autoridade, para nos representar diante de Deus. Nós temos que, assim, louvar, honrar o nosso Redentor, porque ele fez por nós algo que ninguém conseguiria fazer. Só um Deus conseguiria fazer o que Cristo fez. Morrer por nós, nos resgatar, fazer uma aliança no Calvário, nos dar condições de aceitar essa aliança, fazer a nossa parte, ajudados pelo Espírito Santo, cumprir a nossa parte de obediência, e um dia, então, recebemos a recompensa. E se nós pecarmos, não há desespero. O apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, existe um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. Olha aqui, título maravilhoso: Jesus Cristo, o justo. E ele transfere essa justiça para a nossa vida. Que o Espírito Santo nos ajude e que nós possamos, então, ter entendido que o caminho através do véu foi aberto por Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana que estudamos. Um caminho através do véu. Jesus abriu esse caminho e nos garante o acesso ao Pai, ao Deus glorioso. Ó Deus, então nos aceita, Senhor, pelos méritos do Senhor Jesus. Nos dê condições de estar na sua presença. Nos dê o Espírito Santo em nossa vida, ajudando na luta contra o pecado. Nós somos infelizes, nós fraquejamos, mas o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Glória ao teu nome. Nos dê uma sexta-feira feliz e um sábado feliz na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no seu coração e tenha um sábado feliz. Que Deus abençoe você. Amém.